que me deu o gás foi essa força de vontade e a constância. Todos nós que entramos na preparação para a residência, a gente tem um objetivo e sem uma estratégia a gente não consegue chegar no objetivo. Eu surtei e eu não consegui, eu tive que ter uma semana de pausa, repensar o que eu estava fazendo, entender que a saúde mental é muito importante, né, tudo. cara? O que estava me deixando para trás é que eu não sabia o que eu queria. Pesquisou, definiu, seguiu, velho. É isso. Eu tenho que confiar em algo que não existe. Eu confio com o quê? No meu esforço. É impossível você entrar numa residência querendo achar que você não vai seguir ordem. Exato. É impossível, cara. Você vai ficar muito cansado. Só deixa bater, mano. Tipo cara. Assim, cara, só deixa bater, tá ligado? Tipo, não se questiona, pô, tô cansado. Mano, só apanha e deixa o bagulho rolar. Fala pessoal, como é que vocês estão? Me chamo Vinícius, sou residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Sou mentor também da mentoria individual aqui do 7º ano. Tô com... Eu também sou residente de oftalmologia daqui da Escola Paulista de Medicina, sou Gustavo Naufal. Nós somos R-iguais da escola, nós somos também mentores de estudo do 7º ano e agora host do 7º Talk. E é isso. E pessoal, só dando um panorama geral para vocês, o 7º Talk é um projeto que a gente sempre quis fazer. Ele tá, graças a Deus, saindo do papel agora. O grande intuito dele é trazer novidades e ajudar vocês durante a caminhada para a residência médica. A gente vai falar sobre residência, a gente vai falar sobre medicina, vai falar sobre empreendedorismo. São vários assuntos justamente para complementar essa caminhada de vocês. E também para estar junto com vocês, estar mais próximo, sanar as dúvidas, as angústias, qualquer coisa que vocês tenham, a gente sempre vai trazer aqui para a mesa e a gente vai tentar ao máximo resolver e comentar um pouquinho disso. Nesse episódio muito especial, a gente vai estar com 2 convidados aqui. A gente vai estar falando um pouquinho mais de oftalmologia, que é algo que compete bastante a gente, né? Eu e Gustavo da Unifesp, Felipe Casseb, residente de oftalmologia da Santa Casa de São Paulo, e Matheus, residente também de oftalmologia do IANSP. Fiquem à vontade. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Vini. Tô com o Vini desde a alfabetização, então muito feliz a gente estar aqui nessa caminhada e acho que vai ser uma conversa muito boa. Show. E aí pessoal, tudo certo? Sou o Matheus, agradeço ao Gustavo, ao Vini também pelo convite e é isso, tamo aí. E pessoal, vai ser uma conversa bem assim, focada na oftalmologia. A gente vai conversar bastante sobre questão de como é que é a nossa rotina, como foi a nossa preparação, quais foram os desafios que a gente fez justamente para chegar nesse local onde a gente chegou, quais foram as angústias, a gente vai compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Mas antes de começar o podcast, a gente queria sempre agradecer ao nosso patrocinador, a MedMasters. Você que quer trabalhar precisa na verdade, né, trabalhar com marketing médico, inteligência artificial, já chama o João da MedMasters, que o homem é bom, viu? Então vai. Vamos que vamos. Então vamos dar início aqui à conversa. A gente, como o Vini falou, a gente vai abordar principalmente um pouco sobre oftalmologia no geral, que muita gente se interessa, mas de fato na universidade não tem contato. Eu falo por mim mesmo, é uma área que durante a faculdade não é tão esmiuçada e eu acho que a gente está aqui para explorar tanto o lado da preparação para a residência, que cada vez mais tem um tom mais competitivo, está mais difícil, e também sanar dúvidas em relação a como que é a rotina do oftalmo, principalmente com o Felipe, que é R2, e o Matheus, que é R1 do IANSP, para a gente ver como foi a preparação. Então, Matheusão, primeiramente, agradecimentos por ter topado. Eu conheci o Matheus durante a segunda fase da USP Ribeirão, e em 15 minutos ali a gente já se tornou brother para auxiliar um outro ali no processo, e isso é algo que a gente vai falar durante o podcast, da importância disso. Então, Matheus, primeiramente, cara, gostaria de saber... Pode falar do local onde você é, onde você fez a universidade, e gostaria de saber como foi o seu ano de preparação, como que foi mais ou menos. Certo, eu sou de Redenção, no Pará, fica a 1.000 quilômetros da capital, que é Belém. A faculdade que eu fiz foi a primeira turma da FESAR, no ano que eu estava estudando para prestar prova de medicina, vestibular, abriu essa faculdade lá na minha cidade, eu falei, vou fazer aqui, vou ficar perto da minha família, e realmente foi muito bom, assim, para mim. Em relação ao ano de preparação, assim, foram 2 anos no caso, né? Eu comecei no 5º ano do internato, foram 2 anos bem difíceis, assim. É uma decisão que eu tomei que eu ia passar, não importasse o tempo que eu estudasse e assim,
pode falar mais em relação a como foi? Como foi Fica à vontade, o processo mesmo, cara? Como você Desde se o quinto sentiu? ano, como é que você, tipo assim, pô, o que eu fiz no quinto ano que me ajudou Entendi. a Tá. fazer prova no sexto, sabe? E aí Certo. comenta do sexto também. Então, assim, no quinto ano, o curso mais famoso, assim, que todo mundo falava, então eu falei, vou assinar. Eu comecei perdido, porque, tipo, antes do quinto ano eu não estudava muito, não tinha método de estudo, não sabia de nada de estudo, assim, eu só chegava pra prova, lia um livro e é isso. Então eu tive muita dificuldade, no começo foi frustrante fazer a primeira prova, eu lembro até hoje, foi a prova do Einstein, acertei 30% da prova. Aí eu falei, Primeira prova cara, machuca, cara. Primeira prova machuca. cara, isso aí não vai dar pra mim não. É foda. Mas aí o que me deu gás foi essa força de vontade e a constância. Igual vocês comentaram com o pessoal ali, tipo, constância é muito importante. E assim, eu senti que ele é excelente para te dar aquela base que tá faltando da faculdade, para completar aquelas lacunas de conhecimento, né? Mas faltava alguma coisa. No final do quinto ano, eu tava preso em 69%, 70% e não conseguia sair daquilo. Aí começou a bater um desespero, né? Eu falei, tem que mudar esse jeito de estudo. Na época que eu fazia eles não tinham mentoria, não tinha nada. Só tinha aquele aplicativo deles, a inteligência artificial, né? Eu acho que, tipo, 100% não funcionava pra mim. E eu busquei ler... Eu li... pode citar nomes da pessoa? Claro, Claro, fica à vontade. fica à vontade. É um professor que chama José Mário Chaves, se eu não me engano. Eu vi no Instagram dele, ele tem um livro ensinando como estudar. Legal. Ele é um neuroeducador, eu acho que é isso, a formação Então, você dele. não fez mentoria, tipo, durante Não. o processo inteiro? Não fiz mentoria. Eu li o livro dele, ele ajuda bastante pessoas a formar na OAB de advocacia, né? E ele tinha uma planilha que organizava os estudos, tipo assim, eu via um tema e a cada 25 dias eu revisava esse tema e depois de 5 revisões passava a ser 50 dias. E começou a dar muito certo. Assim, o livro dele também recomendava, tipo, com fortes evidências que flashcard era um método extremamente eficiente. Eu não gostava, até o primeiro ano assim, de estudo eu não gostava de flashcard. Mas depois que eu comecei a ver o tema, ter o primeiro contato com o tema, depois de 25 dias, revisão com flashcard e questão, eu mesclava. Eu fazia uma sessão de flashcard e uma sessão de questões, 10 a 15 questões, esmiuçando a questão mesmo, né? E começou a dar muito certo. Tipo, em 3 meses, minha porcentagem subiu de 70, que eu estava no primeiro ano cravado em 70, subiu para 75, 76. E durante o ano eu fui evoluindo e foi assim que eu consegui a aprovação. Só que, assim, essa planilha é um pouco falha, porque são mais de 100 temas que a gente tem que estudar. Então, acaba que no final do ano fica impossível você revisar tudo. Então, ter uma mentoria, assim, é extremamente importante, porque para organizar os estudos, né, saber o que priorizar, o que deixar de estudar, e isso, tipo, eu não tinha. Se eu não passasse esse ano, eu iria, sem dúvida, fazer uma mentoria. Eu já estava até entrando em contato com para fazer. E meu ano de estudo foi basicamente esse. Teve, claro, altos e baixos também, igual todo mundo. A gente, uma hora acho que vai passar, outra hora acho que não vai. E é isso. Fazia muita prova também. Fazia de 2 provas por semana. Uma no meio da semana e outra no final de semana. E estudava cerca de 2 a 3 horas por dia. Quando não dava, eu pelo menos via um flashcard, alguma coisa. Eu sempre fazia alguma coisa. Entendeu? Só para recapitular, Matheus, ele passou direto pro sexto ano. Você Foi. não chegou a trabalhar, Não. então você teve que conciliar o estudo junto com o seu internato, né? Isso. E o quão difícil foi isso, sem uma mentoria? Porque a gente sabe que é realmente muito difícil uma pessoa que nunca se expôs ao processo de residência médica, eu falo por conta própria, pegar e se jogar nesse mundo sem saber o que é importante, o que não é importante, como que eu reviso, como que eu estudo, né? Então, foi difícil para você conciliar essas coisas? Cara, foi difícil principalmente no primeiro ano, que eu não tinha assim, noção nenhuma, ritmo nenhum de estudo, não sabia para onde eu ia, o que fazer. Eram 100 temas que eu ia ter que ver ao longo do ano, tinha muita coisa que tinha lacuna de conhecimento, que eu não sabia de nada. Então, assim, o meu internato não foi dos mais puxados, então eu geralmente chegava às 6, 7 horas, às vezes até antes,
Então dava para ter uma rotina de estudo legal. Em relação a tempo não tinha tanto esse problema, era mais em relação à organização de estudo, metodologia, o que priorizar para cada prova, e é isso, tipo, que me deixou meio largado nessa questão. As aulas são excelentes, não tenho o que discutir, mas em relação a pós-aula, né, Sim, tipo, sim. o acompanhamento do aluno, eu sinto que falhou. Show. Então eu decidi, igual eu falei, eu senti que eu não ia evoluir, que eu estava só gravando questão, eu não estava evoluindo, é aquela sensação tipo, essa questão eu já vi, então eu sei a resposta. Totalmente enviesada. É, tipo isso. E quando eu ia fazer prova real mesmo, era 70%, não subia disso. Então, meio que eu fiz essa questão do Excel, que não chega a ser uma mentoria, mas me ajudou bastante a ter uma organização, né? E eu acho que sim, a mentoria é muito importante para quem está nesse processo, ajuda bastante, poupa bastante tempo também. Totalmente. E é isso. Show de bola. E isso é, cara, assim, você percebe um padrão muito semelhante em todas as pessoas, assim. Todas não, mas grande parte das pessoas, seja de internato, seja que já esteja trabalhando. Não é que a pessoa, às vezes, não saiba estudar, por exemplo, do sentido, ela não sabe sentar, ver aula, fazer questão. Não é isso. A pessoa sabe ver aula, a pessoa sabe fazer questão, mas, cara, é aquele negócio. Não tem uma revisão espaçada, não tem... Cara, antes da revisão, o que eu vou fazer? Será que eu vou direto para a questão? Será que eu faço flashcard? Será que eu leio o meu resumo? O que eu faço? Entendeu? Então, a gente lança de muitas estratégias hoje, inclusive na mentoria a gente usa bastante isso. Não só na mentoria que a gente faz de forma individual para a residência médica, mas também na residência, na mentoria que a gente tem para o internato. Então, adequado ao cronograma do aluno. Então, o aluno consegue colocar, tipo assim, eu vou começar por GO, então eu vou priorizar primeiro os temas de GO. Exatamente. Vou depois passar para pediatria, medicina de emergência. É sempre pensado nisso. Então, cara, não tem como. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Você pode estudar 12, 13 horas por dia. Se você não faz revisão, se você não espaça seu tempo, se você não usa isso de uma forma inteligente... Prioriza, né? Cara, você não tem aquele rendimento, sabe? Tipo assim, você fica, tô estudando 12 horas por dia, tô estudando 13 horas por dia e não tá dando resultado. Como é que não tá dando resultado? Tô parado ali em 72, 73, como é que eu faço para aumentar isso? E aí você vê um cara que tá estudando 2, 3 horas, não que isso seja pouco, e tem uma metodologia inteligente, o cara alavanca, vai para 80, vai para 85. Isso eu concordo 100%, assim, o divisor de águas para mim foi revisão espaçada. Igual eu falei, ficar dependendo da inteligência artificial, do cursinho... Tipo, eu vi um tema, tipo, trauma abdominal hoje. Eu ia ver daqui 7 meses. Então, os detalhes, as miúcias do tema, você não lembra mais. Eu não sou fã, de fato, das inteligências artificiais em relação ao espaçamento de revisão. Por quê? Cara, por exemplo, vou usar o mesmo trauma abdominal. Eu, no meu segundo ano de preparação, peguei trauma abdominal, vamos supor que eu fiz 85% na primeira trilha. Cara, beleza, eu fiz porque eu já tinha uma noção, eu já sabia, de fato, entender a questão, então, raciocínio. Aí a inteligência artificial me gerava uma revisão para daqui 40 dias. Cara, se eu fosse rever só daqui 40 dias, eu já teria esquecido tudo. Entendeu? Não consegui lembrar os detalhes, uma trilha específica de alguma metodologia. Então, cara, eu não sou tão fã. A gente tem nossa metodologia, como o Vini falou, e uma dúvida das pessoas mora, sim, em relação à revisão, cara. O que eu faço antes? Quanto tempo? Eu vejo que até alguns alunos temam com a gente em relação a não cumprir a metodologia da revisão. Uhum. E eu reforço muito o quão importante é você ter esse ritual, porque faz muita diferença, né? Então, é isso. Cara, eu não vou lembrar especificamente quem foi a pessoa que falou isso, mas a temporalidade que a gente utiliza na mentoria, essa de 7, 15, 30 dias, é algo que, tipo assim, é pensado para isso. Com certeza. Então, cara, eu tô com 90%, preciso revisar daqui de 7 dias? Precisa, cara. Você precisa, não importa se você tem 100%, você vai precisar revisar. É um ciclo de aprendizado. Você vai fazer um negócio... Cara, você pode fazer 100% no aprendizado, 100% D7, 100% D15, D30... Se você não revisar, você vai chegar na prova e vai errar. Não tem como. E assim, todos nós que entramos na preparação para a residência, a gente tem um objetivo e sem uma estratégia a gente não consegue chegar no objetivo. E o que o Matheus falou é muito interessante, porque tudo que a gente está falando aqui é baseado em evidência. Exato. Nada é à toa, tudo é comprovado. Acho que a gente aprova de que funciona. Cada um fez uma coisa de um jeito, mas de certa forma uma coisa é semelhante à outra na questão das revisões passadas, da organização e de ter claro na cabeça o que a gente está indo atrás. Exato. E Kassab, cara, puxando esse gancho aí. Pessoal, para quem não sabe, eu e Kassab a gente se conhece desde, acho que do maternal, deve ser, maternal, jardim de infância, então a gente fez faculdade junto, a gente veio de uma faculdade pequena
E, cara, comenta um pouco pra gente, tipo assim, como é que foi a tua preparação ali pra aquele ano de residência, já tá ali no R2, a cabeça muda muito, mas assim, o que tu lembra, assim, como é que foi essa caminhada, quais foram as estratégias que tu utilizaste? Manda um pouquinho pra gente aí. Boa. O Vini sempre foi um ano acima de mim na faculdade. Ele entrou na primeira turma de janeiro, do primeiro semestre, eu entrei na segunda. Então, ele sempre foi o cara que me guiou ali, sempre ia pedindo conselho para ele. Então, sempre foi muito bom e a gente fez tudo junto a vida toda. A vida toda, cara, tinha que ser bizarro esse negócio, né? Exato. E a gente tá aqui agora, é muito bacana. A minha preparação para residência começou no 5º ano, começou de uma forma não habitual. O nosso internato, ele foi puxado. Era um internato em que a gente não tinha muito tempo para seguir um cursinho, por exemplo. Então, o estudo no internato no 5º ano, para mim, eu não sei como é que foi para o Vini, acho que ele vai falar depois, foi muito voltado para onde eu estava rodando no momento. Se eu estava rodando em clínica médica, eu estudava aquilo, eu estudava conforme a demanda do internato, conforme as aulas que o professor ia pedindo. E foi bom para mim, mas, obviamente, eu não consegui abordar todos os temas da preparação para residência. E isso me deixou um pouco sobrecarregado para o 6º ano. O meu 6º ano foi mais difícil, foi um ano que eu tive que abdicar de mais coisas para me dedicar ao estudo. Eu não fiz o cursinho que todo mundo fazia na época. Na época, já era um cursinho relativamente grande, mas não era o maior. Não era tão consolidado quanto ela ainda hoje. era aquela, o pessoal meio que Exato, corria não por vai fazer, fora. exato. Todo mundo fazia a metodologia de ter uma grande aula na semana, eu sabia que não era para mim. Show. E eu queria uma coisa diferente. Eu tinha um objetivo claro na minha cabeça que era para vir para São Paulo. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria estar aqui e viver outras coisas que acho que a gente vai falar mais para frente. Então foi um ano em que eu comecei no 100% e passaram um mês, eu surtei e eu não consegui. Eu tive que ter uma semana de pausa, repensar o que eu estava fazendo, entender que a saúde mental é Muito importante, né, tudo. cara? É tudo. Sem a saúde Aquele mental colapso. não adianta de nada. Não tem como. E aí, meu colapso foi logo no início do ano. Eu tive o semelhante, depois eu conto também. Então eu consegui mudar um pouco a rota. Eu entrei na mentoria, numa mentoria que eu fiz. Na época, a mentoria não era uma coisa que todo mundo fazia. A maioria dos cursinhos nem tinha mentoria, ainda estava se difundindo. E eu vi que eu precisava de um método para chegar ali. O método de estudo não mudava muito em relação ao que o Matheus falou, era questão de revisão espaçada mesmo. Eu tive um suporte tanto com a própria terapeuta da mentoria, Legal. como com Isso é muito importante, velho. um mentor para ir conversando, falando os desafios, e isso foi muito bom. Isso que fez o diferencial. A minha preparação foi totalmente voltada para isso. Foquei muito na prova em si, só que o que estava me deixando para trás é que eu não sabia o que eu queria. Não tinha certeza. Então você não tinha definido oftalmologia de fato? Nada. Eu sabia... Querendo ou não, isso é um freio, né, cara? Tipo assim, quando a gente não tem 100% de certeza do que a gente quer, a gente fica naquela, pô, e se eu quiser uma especialidade que não é tão concorrida? Será que vale a pena esse esforço? Será que eu vou me encaixar E se eu naquilo? quiser algo que é muito concorrido? Você fica naquele meio que limbo, tá ligado? Exato. É difícil. É que eu acho que quando você já tem um objetivo, a gente ia até abordar isso depois, muito bem definido. Por exemplo, eu sempre quis oftalmologia, então no meu 5º ou 6º ano eu já tinha batido na tecla de vou fazer oftal. Você já sabe o quanto do esforço você vai ter que fazer. Exato. E é uma coisa a menos para você duvidar. Porque durante o processo, dúvidas surgirão. Eu acho que é muito utópico a pessoa achar que ela vai entrar no processo de estudos para residência e o ano dela vai ser só estudos. E eu contei pro Matheus um pouco da minha história e é totalmente o oposto, cara. Você vai ter Sua vida não problema pessoal, Sua vida não vai você pode ter problema de saúde, você pode ter problemas na sua casa. Então, cara, é muito difícil você conciliar tudo de tudo, né? Achei super interessante você ter abordado a questão da saúde mental. Eu acho que principalmente no meu Instagram pessoal, do 7º ano, as postagens que eu geralmente tento fazer é para conscientizar as pessoas, porque de fato é muito difícil lidar com essa montanha-russa de emoção e é muito comum as pessoas se sobrecarregarem a ponto de banharem, né, cara? E infelizmente eu vejo que isso está se tornando uma grande realidade comum, né? Que as pessoas, o processo infelizmente está tão competitivo que ele está se tornando um pouco patológico. Sim. De a pessoa que ela não tem uma metodologia que realmente dê um suporte para ela e fale assim para ela, fulano, você só vai executar. É isso. A pessoa ela fica duvidando toda hora. É o método certo? Tô fazendo certo?
Todo mundo vai ter Não dúvida. vai. Todo mundo tem Então, dúvida. cara, a gente tem 2 exemplos aqui. O Matheus não fez a mentoria, o Felipe fez, mas vocês podem perceber que existe um comum entre os dois, que é o quê? Ambos buscaram recursos que deixassem com que eles só executassem. E não ficassem pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pesquisou, definiu, seguiu, velho. É isso. Cara, isso aí é engraçado você comentar, porque eu acho que, intrinsecamente, a pessoa que faz medicina, o médico, digamos assim, ele já se cobra muito. Então, o que acontece muito, cara, muito, e eu vejo muito, e vários alunos meus acabam comentando isso, é que, tipo assim, cara, se eu não passar, eu sou uma falha, eu, tipo, não sou um bom médico, eu não sou uma boa pessoa. Cara, essa cobrança excessiva... pode falhar, né? Exato. E, tipo assim, se você parar pra pensar, as pessoas que passam em grandes serviços, cara, você pega aí, sei lá, 500 mil pessoas que prestam, tô chutando um número aleatório, 500 mil pessoas que prestam prova no ano, cara, você vai pegar 1.000 pessoas passam. Então, tipo assim, você pega o 0,00001% exceção do negócio. E assim, você passa a condicionar toda a sua vida a um momento específico que é ser Exatamente. aprovado. Exato. Só que aí quando você tem um burnout, você para tudo, Sim. você começa a refletir sobre o que você está fazendo, você entende que aquilo ali é só mais uma coisa. Se você não passar, não vai mudar nada. Mas A minha família vai continuar me amando. Você vai continuar médico. No outro dia eu ainda vou sair com meus amigos, com minha Exato. namorada. Enfim, não vai mudar absolutamente nada. Cada um tem o seu tempo. O meu tempo não precisa ser o tempo do Vini. E isso é muito importante, é muito difícil. Conscientizar isso, né? Porque todo dia você abre o celular, você vê quantas pessoas foram aprovadas, Exato. quantas pessoas estão correndo uma maratona e você tá lá. Não, e aquele negócio que Abdicando de tudo da sua vida. Sem uma garantia, sem uma certeza. Em Exatamente. prol de algo que eu sempre falava assim pra minha terapeuta. Eu tenho que confiar em algo que não existe. Eu confio então no quê? No meu esforço. Então, o meu melhor está sendo feito. Se vai ser suficiente ou não, eu vou descobrir na hora da prova, eu vou descobrir depois. E se não for, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Cara, eu sempre Não fui é o do momento. princípio que, tipo assim, se não for, é porque realmente não era pra ser. E minha vida, não falo em relação a estudos. Minha vida pessoal, espiritual, em crenças, ainda existe algo que eu não aprendi, que o Cassima tá me dando a oportunidade de olhar pra dentro de mim e mudar alguma coisa, porque não é esse momento ainda. Mas é muito difícil ter essa mentalidade, como o Vini falou. A gente vem de uma... Eu acho que a nossa sociedade atual vem num negócio de uma velocidade, de você buscar as coisas com uma intensidade alta e muito cedo. Então eu senti exatamente isso no meu 6º ano, compartilho do que o Felipe falou. O meu internato era muito puxado, não tinha tanto tempo de estudo. E eu me cobrava como se eu não passasse direto, era como se nada... Acabou o mundo. Acabou tudo. Não, pra mim era como se acabasse a minha vida. E eu lembro que eu burnoutei depois de uma questão de GO do HC, que eu fiz a questão, e eu lembro assim, nitidamente, eu olhei pra questão e falei assim, é impossível eu saber isso. Tipo assim, aquela questão que você fala assim, cara, não Medicina fetal. eu falei assim, cara, não tem como eu saber isso. E eu comecei a duvidar de mim, cara, será que eu vou conseguir passar numa grande instituição? Será que vai dar certo? Será que Você entra num loop de dúvida. E aí, cara, aí vem a ansiedade, aí você começa a refletir se você é capaz, se você não é, e aí começa aquela montanha-russa de emoção. E aí eu falo que o processo, ele te dá uma oportunidade de você olhar pra dentro de si pra corrigir isso. Então eu agradeço muito, que pra mim foram 2 anos bem árduos, de intensa solidão, abdicação, mas que eu pude olhar pra dentro de mim e mudar as crenças que eu julgava definir o meu propósito, que na verdade era algo que era mais uma insegurança do que de fato um propósito. Exatamente. Né? Então o processo é muito mais que uma prova. Acho que esse é o Exatamente. tema. Nada em vão, E, cara, tudo a gente vai levar e vai crescer. E esse ano de preparação para residência vai ser muito importante para quando você entrar na residência. Moda, cara. Exatamente. Você precisa passar por aquilo, ter a humildade, ter essa resiliência Eu acho de poder até, passar cara, por esses desafios. Quando a pessoa, tipo assim, aquela pessoa que não conseguiu passar de primeira, que que trabalhou e estudou um ano, ela entra pra residência com uma carcaça diferente, cara. Muito maior. Totalmente diferente. Tipo assim, de resolver função, de ir atrás, tipo, de se virar, sabe? Tipo, pô, preciso ir em tal lugar, pedir tal medicamento, preciso ir em tal lugar, pedir tal instrumento. Cara, a pessoa que já trabalhou num pronto-socorro caótico, pegando fogo, a pessoa, porra, cara, vai lá e consegue resolver o negócio, entendeu? Às vezes a pessoa que sai direto do internato, ela não tem ainda aquela carcaça de realmente saber como é que funciona um sistema de saúde, o que é ser o médico daquele local. Porque por mais que você seja ali o residente que está, entre muitas aspas, aprendendo, tem uma margem ali para poder errar,
Não é assim, cara. Você é médico já. Você tem que ter responsabilidade. Matheus pode até falar melhor. Eu trabalhei 1 ano, Vini trabalhou também. Você chegou a trabalhar? Trabalhei 6 meses e formei no meu ano. Matheus passou direto, né? Direto. Como tá sendo para você essa questão de ter um contato realmente na residência, em relação à adaptação? Como tá sendo para você? O que você acha? Cara, pra mim, assim, tá sendo de boa, assim, tranquilo, porque no meu internato eu também resolvia bastante função, essas coisas. Eu cheguei a dar 4 plantões antes de... Acho Pouco, né? importante. Mas tive uma Mas experiência importante. também. E assim, eu já tinha visto alguns podcasts e eu já tinha essa certeza que o R1 sempre vai ter que resolver funções, algumas funções chatas, né? Burocráticas. Então eu já fui com essa mente mais blindada, assim, para a residência e não tô sofrendo tanto, assim. Eu acho que é isso. E voltando um pouquinho ao assunto das questões difíceis que você falou, é importante o pessoal também ter a mente blindada em relação a essas questões, porque a maioria vai errar esse tipo de questão. Com certeza. Quem acertar, a maioria vai ser no chute. Então, assim, você tem que se preocupar com as questões fáceis. Concordo. Então, é isso. Cara, esse negócio de questão difícil, eu lembro de uma, o USP Ribeirão Preto, que era uma questão de vascular, que falava de uns negócios endolique, Endolique, prótese da Crohn. Mano, não eu sei por lembro onde se disso aí. passa esse negócio. Mas Endolique, uma coisa que puxou a minha curiosidade, tipo assim, quando é que vocês chegaram, tu tava em dúvida praticamente o teu ano todo sobre o que tu realmente queria fazer, quando é que vocês chegaram pra vocês e falaram, cara, eu quero fazer oftalmo, apesar de ser uma especialidade que, como o Gustavo tava falando, a gente não tem contato. A gente não conhece muito bem. Você passa ali no ambulatório, aprende ali uma refraçãozinha, mais ou menos. Tenta ver uma oftalmoscopia direta. Mas, cara, você não vive a vida. Você não sabe direito o que um oftalmo faz. Você não sabe como é a rotina, o centro cirúrgico. Como é que vocês chegaram pra vocês e falaram, cara, eu quero fazer oftalmologia? Boa pergunta. A oftalmo para mim surgiu, como eu falei, lá pro meio, final do 6º ano. O meu pai, ele é proctologista e cirurgião do aparelho digestivo, então ele sempre quis que eu seguisse essa linha também, mesmo indiretamente, mas sempre foi o que ele quis e foi o que eu quis durante muito tempo. Sempre quis fazer alguma coisa cirúrgica, sempre adorei fazer procedimento, adorei resolver as coisas e eu sabia que eu gostava disso. Não queria ter a qualidade de vida e a rotina da cirurgia geral, por exemplo, ou da ortopedia, que eu conhecia até então, porque a gente não sabe muito bem como são as coisas, ainda mais na faculdade. Eu sabia o meu objetivo de vida, onde eu queria chegar, o que eu queria viver, e eu fiz o meu eletivo em oftalmo da faculdade. Foi uma ótima oportunidade de conhecer as coisas, ver uma cirurgia oftalmológica, não entender absolutamente nada e virar para mim mesmo e falar, não, é isso que eu quero. Bati o olho e decidi que eu ia fazer aquilo. Comecei a seguir todos os Instagrams de oftalmo possíveis, ver vídeo de cirurgia, foto de olho, mesmo sem entender nada. E eu comecei a achar aquilo fascinante e foi esse caminho que eu decidi seguir. E hoje eu sou muito feliz por isso, eu não me imagino fazendo outra coisa. E você, Matheus? Eu decidi no 6º ano também. No 5º ano eu estava com clínica médica na cabeça. Eu queria fazer cardiologia e depois... esqueci. Hemodinâmica. Porque tinha procedimentos também, né? Tipo, teoricamente você está fazendo um procedimento cirúrgico ali no paciente minimamente invasivo. Só que eu conversando com alguns chefes, eu dei uma desanimada, porque falaram que mesmo que você passe, é muito difícil você entrar no mercado, porque é um mercado bem fechado, né? Então isso me deu uma desanimada. Eu tenho um amigo lá que fazia faculdade comigo, chama Lucas Jordão, um abraço para ele, inclusive. O pai dele era oftalmo, ele que me apresentou oftalmologia, assim, a rotina da oftalmo. E falou, não, vem faz oftalmo, eu também vou fazer, você vem trabalhar comigo e etc. Aí eu comecei a pesquisar sobre oftalmo, vi alguns podcasts e acabei gostando da rotina, assim, da qualidade de vida e de ser uma área clínica e cirúrgica que não seja GO nem cirurgia geral mesmo, que igual... Como que é o nome dele? Desculpa. Fica tranquilo. Igual o Felipe falou, eu não curto muito a rotina da cirurgia geral e nem da GO. Você basicamente não tem vida, você vive em função daquilo, né? Eu queria ter um tempo para mim também, para minha família, para os meus hobbies, e foi o que me motivou a fazer oftalmologia. Eu tenho uma pergunta para o Vini agora, e ele pode falar melhor o porquê
que ele decidiu largar a neurocirurgia e estudar mais um ano para ir para oftalmologia? Cara, então, assim, eu tava passando por um momento da minha vida muito diferente. Tipo assim, quando você sai da faculdade, você tem uma cabeça X sobre como é que funciona um serviço de saúde e qual é o papel de um médico. Quando você trabalha, tipo assim, você trabalha com paciente grave, você trabalha com paciente que necessita ali de um cuidado imediato, ou seja, se você não estiver ali, aquele paciente infelizmente vai a óbito, você começa a ter outra visão. Você começa a entrar em contato com pessoas que estão falecendo, você consegue entrar em contato com pessoas que estão em estado crítico, e cada vez mais, cara, você pega esse sentimento pra você. E eu fui pegando isso durante... Eu acabei não passando o meu primeiro ano, né, do internato, e eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com pacientes que eram potencialmente graves. E, cara, você começa a desenvolver ali um sentimento de, cara, sabe, de preocupação, de ansiedade excessiva, de toda hora você tem que estar ligado com aquele paciente. Mas assim, eu sempre tive o pensamento, cara, sempre quis fazer neurocirurgia, eu não vou desistir agora. Apesar do perfil de paciente ser esse que eu não estava muito afim de lidar. E também tinha aquela dúvida, será que eu estou pensando isso porque eu não estou onde eu quero estar, que seria numa residência de neurocirurgia, ou se eu estou frustrado só de ser médico? Aí eu falei, não, vou prestar prova, se eu passar eu entro, eu vejo como é, e caso não seja realmente para mim, eu tinha oftalmologia como a minha segunda opção. Eu acho que a oftalmologia ela é uma especialidade que é muito completa. Eu era alguém que queria operar, eu gosto de cirurgia, de centro cirúrgico, e você precisa não. E eu queria, assim, algo que, por exemplo, pô, eu consigo fazer clínica, eu consigo fazer cirurgia, eu consigo ter uma rotina de ambulatório, se eu quiser ficar mais em centro cirúrgico, eu consigo. No oftalmo, você consegue trabalhar com qualquer coisa. Você quer trabalhar com criança? Trabalha com criança. Você quer trabalhar com idoso só? Você trabalha com idoso. Você quer operar com plástico? Você trabalha com plástico. Exame. Você faz qualquer coisa, cara. Entendeu? E era a minha segunda opção, só que eu tinha naquela, pô, eu sempre quis fazer neurocirurgia. Não é possível, quer dizer, eu não vou passar e eu vou falar pra mim mesmo que, cara, eu desisti e nunca tentei. Beleza, acabei sendo aprovado e tudo mais. E quando eu entrei na residência, me confirmou muito isso. Você estar ali em contato com toda hora pacientes graves, toda hora pacientes extremamente críticos, você tem uma ansiedade, você vai pegando esse sentimento e, cara, eu vi que não era aquele negócio que eu queria, entendeu? Não era... Eu não queria lidar com isso a minha vida toda. Eu sei que o seu padrão de vida muda muito. Pô, o cara que é R1 de neurocirurgia lida com pacientes totalmente diferentes com que o cara que é neurocirurgião há 20 anos que trabalha só no convênio. Mas eu falei, cara, eu não quero chegar nessa caminhada toda, eu não estou disposto a sacrificar tanto da minha vida para conseguir chegar nesse momento. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. E foi uma das decisões assim, mais tranquilas que eu consigo falar da minha vida. Porque eu entrei depois no oftalmo, cara, é totalmente diferente. Eu estou num lugar onde eu consigo operar, ou seja, você consegue ter um volume cirúrgico muito alto, que era algo que para mim era muito importante. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito ter o meu lazer. Lazer inclui tempo com a família, tempo com os amigos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, então para mim isso era muito importante, cara. O fato de eu não conseguir praticar esporte, o fato de eu não conseguir estar ali próximo da minha família, o fato de eu não conseguir estar presente em outras esferas da minha vida e que a neurocirurgia vai cobrar isso de você, não importa onde você faça, isso pesava muito para mim. Eu falei, cara, não tô feliz, não quero fazer, tem toda a dificuldade do cansaço mental que com certeza influencia a nossa decisão, mas eu falei, cara, não é isso. Não tô bem para querer continuar. Não foi o tipo assim, tô muito cansado, não vou continuar. Foi as decisões de olhar, cara, não é o estilo de vida que eu quero levar para mim, entendeu? E aí eu vi no oftalmo, minha segunda opção era muito compatível com o que eu queria fazer. Então sempre fui uma pessoa que, como eu falei, dei muita importância para esse outro lado da minha vida. E no oftalmo eu sabia que eu ia conseguir ter isso. Legal. Talvez no R1 a gente não tenha tanto, porque querendo ou não é puxado pra gente. A gente fica até mais tarde às vezes no hospital, tem que dar plantão. Mas eu consigo ter minimamente, eu consigo manter essa qualidade de vida. Isso para mim era muito importante. Então, acho que a principal decisão foi essa. Foi olhar para mim mesmo, de ter a maturidade de falar, cara, não é para você, entendeu? E tá tudo bem. Tipo, não é, pô, vou desistir, tô muito mal. Cara, não era para mim, entendeu? Vai ter pessoas que vão entrar na oftalmologia, vão desistir, vão mudar para neurocirurgia. Sim. Como teve um R+ nosso que fez isso. Tava quase terminando o oftalmo, eu acho, ou tava no R2, não sei. Agora ele é da neuro, né? Ele saiu da oftalmo e agora é R5 de neuro da escola. Então, cara, é muito de perfil, sabe? E como eu tinha muito essa dúvida, a neurocirurgia e especialidades cirúrgicas, elas vão te colocar à prova em todo momento segundo. Então, se você vai com dúvida, pô, será que eu quero cirurgia geral? Será que eu quero ortopedia? Será que eu quero GO? Será que eu quero neurocirurgia? Cara, você não vai querer. Você não vai entrar numa residência que você tem que estar praticamente o dia todo no hospital, com privação de sono, não come direito, sabe? Se não se relaciona ali com a sua família, com seus amigos.
é muito difícil você continuar. Então você tem que estar muito certo. E o fato de eu entrar com dúvida foi uma coisa que eu escutei muito. Cara, se você tem alguma dúvida de neurocirurgia, você não vai seguir. Porque ela vai cobrar de você e você tem que ter essa consciência de que vai ser cobrado. Então, foi mais isso mesmo, cara. Foi mais mudança de estilo de vida, pra mim não combinava. E com a oftalmologia eu consegui muito isso, sabe? Beleza. Eu tô, tipo, muito, muito, muito mais feliz hoje. O que eu gostaria de pontuar, a gente fala muito em... Quando a gente pensa em oftalmo, eu acho que a gente associa muito a qualidade de vida. E eu acho que, erroneamente, algumas pessoas interpretam moleza, né? qualidade de vida com Acho trabalhar muito. e não tem uma coisa nada a ver com a outra, né? A nossa carga horária na escola, que estava conversando com o Felipe e com o Matheus na Santa e no IASP, também são cargas elevadas. A gente faz, com certeza, mais que 60 horas semanais. Sem E dúvida. a gente não tem essa questão de... Ninguém quer trabalhar pouco, ao contrário. Né? Nós somos pessoas que nós somos disciplinadas. É nítido que nós temos um ponto em comum, que é cada um já tem uma noção de onde quer chegar. Então você vê literalmente pessoas disciplinadas a ponto de abdicar de tudo, passar pelo processo, fazer a residência, se lascar na residência, depois ir buscar o seu sonho. Então, quando a gente fala qualidade de vida, não acho que a gente vai trabalhar pouco, ao contrário, a gente está ralando muito para futuramente, quando a gente tiver nossa família, nossos filhos, a gente poder falar assim, opa, agora eu posso dar uma... Agora eu trabalhada posso no comercial, chegar posso 9 ir no horas, final de sair às semana com a 4. família. Mas isso, de fato, não é uma realidade, né? Então, isso fica pra galera que quer oftalmo. Não acha que você vai entrar no serviço e vai ser absolutamente fácil, né? Uma coisa que a gente estava conversando antes, conversei até com um chefe sobre isso, que a gente estava debatendo como foi a entrada no oftalmo, de fato, porque a gente sai de um processo de residência... Que a gente tá meio que no ápice do nosso conhecimento Onde médico. a gente está literalmente no ápice do nosso Exato. conhecimento médico. A gente sabe pediatria, clínica, cirurgia, preventiva, GO. Você sabe que você é bom, você é aprovado numa das maiores instituições, e aí você entra e joga um mar de informação que você nunca viu, e você fala assim, agora ferrou. Cara, isso eu não sabia Agora nada, ferrou. nada, velho. Nada. E tô lascado, cara, tô lascado. Tem muita lenha pra comer ainda, tem muita estrada. E É basicamente outra faculdade, né? praticamente não. outra Totalmente, faculdade. né? E com uma responsabilidade cada vez É maior. lidar com a visão do paciente, então. Exato. Então, só para pontuar isso pra galera que pensa no oftalmo, que não acha que você vai entrar e vai ser fácil, de forma alguma. Queria comentar basicamente isso. No meu caso, a minha escolha de oftalmo, não sei porquê, eu sempre me interessei com a questão da visão do olho. Acabei fazendo estágio na Unicamp no segundo ano. Fiquei uma semana na residência com o pessoal, fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Deixaram eu atendendo pronto-socorro, deixaram eu tirar um corpo estranho, que, pô, segundo ano você tirar um corpo estranho eu já achava absurdo, né? E cada vez mais fui consolidando, acabei entrando em dúvida com o onco, cara, no meu 6º ano e até ortop, mas como todos falaram, não é o que eu me via fazendo e suportando o lado negativo, por exemplo, de uma oncologia onde você tem que é muito difícil dissociar, né, a doença e a expectativa do paciente, da família, e não levar para casa, né? Então eu acabei optando pelo oftalmo. No meu primeiro plantão que eu dei de um carnaval esse ano L1, eu já sabia na hora que eu falei assim, cravei. É isso, né? E uma coisa que o Felipe falou, que ele disse que ele já sabia onde ele queria chegar, o propósito, isso é muito importante para você aguentar o processo de estudo da residência. Exatamente. Porque quando você realmente sabe até onde você quer chegar... Não importa a dificuldade, cara. Porque na minha cabeça era assim, eu não tenho opção. Não existe outra coisa a não ser fazer oftalmologia. E se eu tiver que passar 5 anos estudando, infelizmente eu vou ter que passar. Eu não vou fazer uma pós-graduação, né? Não é o meu perfil. Então, cara, não tinha o que fazer. Então, quando você estabelece, você olha para si, tem esse insight de já saber até onde você quer chegar, e eu acho que muitas pessoas falham nisso, elas não sabem onde elas querem estar daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos, e cara, para mim é totalmente compreensível você buscar isso, porque é isso que vai determinar, cara, você aguentar o tranco. Exatamente. E é uma coisa que eu converso muito com a minha namorada, ela é minha maior parceira, enfim. É muito importante a gente aprender a amar o processo. A saber que aquilo que a gente está fazendo não vai ser para sempre. Seja momentos ruins ou momentos bons, não vai ser para sempre. A vida é dividida em fases e a gente tem que aprender, entender a fase que a gente está e sempre tentar tirar o melhor daquilo.
O ano de preparação para residência não é fácil, mas a gente não estaria aqui conversando o que a gente está conversando No final vale a pena, cara. todos Sempre nós vale não a pena. tivéssemos passado por isso. E tudo passa. Não tem jeito, o tempo sempre vai ser o melhor amigo. E, mais uma vez, quando a gente condiciona a nossa vida a coisas específicas, a gente deixa de viver. Porque a vida é o que a gente está fazendo agora. Não tem jeito, nunca vai mudar, sempre vai ser isso. E isso é muito importante para conseguir passar pelas fases difíceis, para poder aproveitar as boas fases e para sempre querer buscar mais em prol daquilo que a gente acredita que é o nosso propósito, que Sim. é muito difícil ter um propósito, não é fácil. Não. E ninguém tem um propósito muito bem estabelecido. Não. Você vai Mas a renovando gente seu propósito. Sabe cara, que a sempre. gente, pelo menos eu, quero ter tranquilidade na minha vida, mental, física, e isso é o que me move, é o meu norte. Tudo que eu faço ou Em deixo prol de disso. fazer é em prol disso, sempre vai ser. E tudo aquilo que vai me dar satisfação, não existe uma receita de bolo para nada, para passar na residência, para encarar a residência, para as dificuldades. Se tivesse receita de bolo, todo mundo ia passar. Concordo. E não é assim. Isso que é importante na mentoria, por exemplo, individualizar e se autoconhecer. Vocês fazem um trabalho impressionante na mentoria, dando esse suporte, e vocês facilitam para o aluno ali conseguir se entender e juntar as coisas para que ele consiga usar, juntar as ferramentas ali para que ele consiga usar e se autoconhecer, e ele não está pagando só por uma mentoria para passar na residência. Demais. Ele está pagando por uma experiência ali de vida que vai ser muito benéfica ali no futuro também. Cara, isso aí é muito interessante, porque assim, geralmente o pessoal vem perguntar pra gente, tipo assim, receita de bolo é ver a aula, questão e flashcard? Cara, não necessariamente. Tenho alunos, por exemplo, você falou do flashcard, que se adaptam muito bem com flashcard. Tem alunos, cara, você começa a fazer flashcard, faz mais flashcard, aumenta 5, 6% de taxa de acerto, mas tem aluno que não melhora, cara, entendeu? Tem aluno que, tipo assim, não melhora e tá tudo bem, cara. Você não precisa fazer flashcard para ser aprovado. Se você consegue... Exatamente. Também não fiz. E assim, você consegue... Se você consegue usar outra estratégia que você renda mais, isso é muito melhor. Tem aluno meu que copia aula em flashcard. Ele se adapta muito bem. Agora, tem aluno meu que não consegue usar. O próprio Henry. O Henry fala que Exato. o flashcard... Não fazer nem questão. Exato. Cara, uma coisa que eu ia até perguntar para vocês, assim, sempre surge muita dúvida entre os alunos e entre o pessoal da mentoria que qual serviço escolher. Tipo assim, a gente sabe que aqui em São Paulo tem grandes serviços de oftalmologia, IANSP, Unifesp, Santa Casa, e além de outros também, os PHC, ABC. Cara, você fica naquela, qual serviço que eu vou escolher? Por que eu vou escolher aquele serviço? Como é que foi mais ou menos esse processo para vocês? E dentro desse tempo que vocês estão dentro do serviço, qual seriam mais os prós e os contras que vocês veem e conseguem pontuar? Assim, meu lugar é muito bom nisso, mas às vezes falta um pouco disso. Pode começar. Cara, eu sou apaixonado por onde eu faço residência. A Santa Casa é literalmente a minha Hogwarts de São casa. Paulo. E falando da residência no geral, o R1 da Santa Casa é uma coisa que não é, como o Gustavo falou, oftalmo é fácil. Eu entrei com essa mentalidade também. Só que quando você começa a rodar no R1, você percebe que mentiram para você o tempo todo. É uma coisa muito puxada. A famosa cilada. Exato. O R1 tem um papel muito importante na residência. Ele que vai levar toda a função administrativa, de organização, e ele já entra com uma responsabilidade muito grande e uma responsabilidade que eu não tinha na minha vida acadêmica, enfim. Eu vim, não sei se vocês dois também, acho que sim, pelo que o Matheus falou, a gente veio de outra cidade. Então, além de estar tendo uma responsabilidade no trabalho, eu também tenho uma responsabilidade de morar sozinho pela primeira vez, que é uma coisa muito difícil. E vim para São Paulo, né? E vim para outra cidade E São Paulo, né? muito longe de tudo, e é uma cidade que tem tudo o tempo todo e é muito diferente. Então, são muitos desafios que você enfrenta ali naquele começo. Lá na Santa, o R1, a gente costuma brincar que ele paga à vista o sofrimento, porque o R1 é muito puxado, mas no R2 e no R3 a coisa já é bem diferente. Eu estou no R2 agora e as coisas já começam a dar uma melhora bem importante, mas é aquilo que a gente falou, o R1 é muito difícil, mas é muito necessário e eu sou muito grato por isso. Você tem que abdicar de algumas coisas. Eu escolhi o meu R1
não dedicar muito tempo de estudo teórico. Até porque não dá tempo. Tem de como. A gente aprende na marra, cara. E na Santa é um ambiente muito acadêmico, a gente tem muitas aulas todos os dias. Nossa, também. Com bom, chefes, e às vezes à noite, até quando chega em casa, vai ter uma aula online. Você tá em São Paulo, você tá perto de todos os eventos que vão ter, com os principais laboratórios, congressos, você vai participar, simuladores. Isso é o legal de fazer residência em São Paulo, é muito diferente. Você tá perto ali das pessoas que são referência, que, escreveram o capítulo do livro que você tá lendo, o artigo, enfim. E você tem muita coisa também extracurricular que você vai ter que estar inserido, que a residência vai te exigir, principalmente quando a gente está falando das escolas grandes, que tem essa cultura também de ter a excelência ali. Que a gente estava conversando, a cultura Exatamente. da excelência. Você precisa ser excelente, não dá pra Então, você ser médio. é uma coisa que você tem que se adaptar ali no começo da residência. É novo, ninguém nunca passou por isso. E é difícil, mas é muito bom. Eu sou muito grato por todas as dificuldades que eu passei. Todas as noites que eu fiquei lá ligando para paciente para marcar cirurgia de catarata, para desmarcar, tomando bronca porque o paciente faltou, porque o paciente estava gripado. Mas mesmo assim é muito bom, eu agradeço muito a isso. Aprendi muito. A gente vai vendo no R1 e a gente vê que a gente não sabe muito o que é oftalmo, começa lá, não sabe fazer o fundo de olho, é tudo muito difícil, a gente nunca viu. Pra mim foi até um pouco muito impactante. Falar assim, cara, realmente é muito não sei difícil nada. E ter passado pelo processo, ter criado a casca, te faz suportar isso. Totalmente. Se você não tivesse passado ali por aquele ano difícil, Você não suportaria. Não vai suportar. Muitas vezes você vai duvidar do que você está fazendo, Exato. porque o R1 nem sempre ele está lá só para aprender. Ele está lá para exercer função. O serviço funcionário, Porque um serviço brutal. Exato. A engrenagem do serviço, o R1, ele é o parafuso central de você articular as coisas. Né? Exatamente. E existe uma hierarquia lá no sentido de que cada um tem a sua função, mas a conversa ela acontece em todos os níveis, não necessariamente você tem que passar por um outro, você não fala com o chefe, não. Lá você está do lado do chefe o tempo todo, isso é muito aberto. E quando você chega no final do R1, você para e olha e, eu não sei nem como eu aprendi isso aqui, mas eu já estou sabendo fazer tudo isso. Você aprende a operar, a lidar com o paciente cirúrgico, a lidar com o paciente da oftalmo, que é um paciente diferente, e é muito legal. E assim, de dificuldade, a gente está falando de um serviço SUS, e como qualquer outro serviço vai ter dificuldade de suprimento, enfim, que são coisas que é interessante na Santa Casa, que todo mundo lá é muito unido nesse sentido. A gente fala que todo mundo entra lá com o objetivo de virar oftalmologista, fato. Só que com o tempo e as adversidades que vão tendo, você começa a ter um objetivo coletivo de todo mundo e de carregar a bandeira do serviço e de querer sempre melhorar aquilo. Porque é algo que você vai carregar pro resto da sua vida. Exatamente. Então o objetivo ali de todo mundo fazer aquilo ser melhor e todo mundo melhora junto. Perfeito. Isso é muito legal. Animal, cara. Todo mundo lá é muito unido nesse sentido e lá você é incentivado a ir atrás das coisas. Toda vez que você vai atrás de uma coisa, você é recompensado por isso, seja querer fazer uma cirurgia diferente ou fazer aquele dia lá ter mais cirurgias, enfim. Você tem muita abertura para isso, você é muito incentivado a fazer isso e é muito legal e eu acho que é uma coisa muito importante para a vida como um todo, você ter toda essa proatividade. Animal. Matheusão, e aí? Como que tá sendo para você quanto ao serviço? Você pode falar pra gente? Cara, assim, o serviço tá assim, preenchendo as expectativas que eu tinha em relação a ele. Eu conheci o IANSP mais no meu estudo, porque tipo, eu não conhecia, a gente conhece mais de nome Unifesp, USP. Então, durante meu preparo, eu vi algumas provas difíceis pra caralho. Muito! Difíceis. Aí eu fui pesquisar mais sobre o lugar e realmente é um lugar bom. Eu vi um podcast de oftalmologia. O servidor é referência aqui, cara, em São Paulo. Ele é o Marcelo, Fellow 2 da cirurgia da retina. Acho que é Fellow 2, se eu não me engano. Ele deu um podcast fez um podcast pra explicando sobre o serviço. Eu gostei bastante, que é um serviço que tem muito volume cirúrgico, principalmente catarata.
e mesmo assim não abandona a parte da teoria. A gente tem aula todo dia também. 7 horas da manhã tem que estar lá para aula, depois ambulatório, e a estrutura da residência é muito parecida com a da Santa Casa, pelo que o Felipe falou. O R1 é meio que a engrenagem, faz tudo funcionar, e no R2 melhora um pouco. Eu tô só há 2 meses, eu não posso falar com muita propriedade, mas assim, pelo que a gente vê, no geral é isso. A gente tem bastante serviço burocrático, aprende na marra, né? Igual vocês comentaram. Com certeza. Muito se aprende. É assim mesmo. Às vezes a gente nem tem culpa da coisa, toma bronca, mas é assim mesmo que funciona. E acredite no processo. Mas o ambiente é muito bom, assim, os R+, ajudam bastante a gente. A gente pode falar diretamente com o chefe, R3. É muito parecido com a Santa Casa, pelo que o Felipe falou. Estou gostando bastante. Eu queria pontuar uma coisa também, cara, que às vezes algumas pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender, cara, é que nossa vida tem momentos. E o momento do R1, cara, é o momento de você aprender a ceder. E tem gente que bate na tecla também, de não ceder, entendeu? Existe uma hierarquia assim. Exato. Da Unifesp eu falo com muita clareza. Eu não sinto que a hierarquia ela é imposta. Você respeita, você cumpre a hierarquia porque existe um respeito aos seus superiores, tanto R2, R3, Fellow e os chefes. Mas você tem que entender a situação de vida que você tá. Cara, é um ano onde você tem que trabalhar, cara. Se o cara falar pra mim, você tem que fazer isso, eu vou fazer isso, cara. E eu e o Vini, a gente deu a sorte de cair no pior estágio em termos de carga horária, juntos. Tipo assim, e você vê o quanto um ajuda o outro e o quanto isso impacta de... Cara, ele cedeu pra caramba pra me ajudar e eu cedi pra caramba pra ajudar ele. Sempre tem aquele negócio, tipo assim, cara, o nosso ambulatório lá, da Rodízio, era assim, pancada, você chega às 7h30, o ambulatório, na teoria, termina meio-dia, mas você não termina meio-dia quase nunca. Você termina, tipo, 12h30 e o outro ambulatório começa 12h30. Então, cara, já tipo assim... cuidado visual. Cara, você não consegue almoçar direito. Então, por exemplo, a gente fazia o seguinte, cara, cuidado visual. Vai lá, compra teu almoço, almoça, depois a gente troca. Entendeu? Então, você cria essa parceria junto com você. E isso da hierarquia é muito importante, porque assim, cara, é impossível você entrar numa residência querendo achar que você não vai seguir ordem. Exato. É impossível. Não tem como. Se o R2 chega pra você e fala o seguinte, cara, você precisa fazer X, Y e Z, o R3 chega falando, você precisa fazer X, Y e Z, cara, você vai e faz X, Y e Z. Entendeu? Você não precisa chegar, tipo, questionar, mas isso nada. O serviço, o R1, ele justamente vai fazer, como você falou, é a engrenagem do serviço. É o que vai resolver ali, digamos assim, as maiores funções mais manuais ali, preencher papel, ir em tal lugar, pedir, por exemplo, uma avaliação de emergência, um encaixe. Então, cara, eu acho que quando você entende isso e você começa a respeitar, as coisas fluem melhor. Muito mais. Porque você não questiona, tipo assim, você não chega, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu aquilo? Cara, se você vai acumulando esses porquês, você vai ficando frustrado ainda mais, porque isso vai acontecer. Ninguém vai chegar pra você e falar, não, tá tudo bem, eu vou lá, eu faço, eu preencho papel. Cara, a sua função é essa. Eu não sei como vocês se sentem, mas eu sempre entrei com essa mentalidade, né, Rio? Tipo assim, cara, eu vou trabalhar porque eu sei que minha função é essa. Então, quando vem função pra fazer, cara, eu não reclamo, velho. Vai lá e faz. Não tem o que reclamar. Tem que ir lá no terceiro andar discutir, fazer receita porque vai, discute, faça, dê o seu melhor. Vai cansado. Resolva as coisas, cara. Porque, querendo ou não, isso é visto. Inconscientemente, eu acredito que isso é lembrado. Isso traz uma satisfação pessoal pra gente. Porque, cara, é a cultura de excelência, cara. Então, eu sempre adoro quando falam assim, você vai ter que fazer vai lá fazer um BM de encaixe. Eu falo, deixa comigo. Eu vou lá e eu vou encaixar esse BM pra você, fique em paz. Você vai lá, você se apresenta. Vou ficar perguntando pra 1001 pessoas. Você tem essa autonomia, essa confiança. Chega, se apresenta, conversa, explica bonitinho. Resolve o caso. Chega e fala assim, tá resolvido, tá certo. Tem que ficar mais alguma opinião? Você vai fazer errado? Algumas coisas vai fazer. Mas igual, não existe ficar parado no ambulatório, cara. Se você tá parado, alguma coisa tá errada. Você pode ter finalizado todas as suas coisas. Eu e o Vini, a gente chegava pra cada um. Precisa de alguma coisa? Vai atrás, pergunta pro Fellow, pergunta pro R+. Cara, não precisa? Chefe, precisa de alguma coisa? Tá tudo certo? A casa tá certa? Velho, arruma uns colírios lá então no ambulatório, velho. Entendeu? Tipo, eu no MPS, eu tava 2 da manhã, tava esperando no cross. Falei assim, cara, eu tô aqui, vou organizar o PS. Comecei a abrir gás,
colocar, organizei as colias, dobrei os privativos que estavam lá. Porque, cara, a nossa função é essa, velho. É deixar as coisas redondas pro serviço funcionar, entendeu? E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. E, cara, puxando isso aí é muito bacana. Porque, assim, a gente tem uma expectativa X. Então, por exemplo, pô, vou chegar na oftalmologia, vou operar, vou fazer catarata, vou fazer não sei o quê, vou fazer evisceração. Calma. Não é muito assim. Você vai chegar, você vai fazer papel. E, tipo assim, às vezes você acaba se frustrando com isso. Como é que foi pra vocês a expectativa de entrar em oftalmo? Alguma frustração que vocês pensaram? Pô, pensei que eu ia trabalhar desse jeito, acabei trabalhando de outra forma. Teve algum momento que vocês chegaram no R1, no R2, como você tá agora também no R1, que você teve esse baque? Pô, eu não vou trabalhar do jeito que eu tava pensando. Vou recalcular a rota e tudo bem. Vamos seguir como é que a gente tem que seguir aqui. Cara, é muito bacana o que vocês falaram. Quando eu entrei, foi muito difícil para mim entender tudo isso. Ninguém chega e vai falar isso pra você. Não, na nossa faculdade não tinha muito isso. Exato. É a primeira vez que você vai viver uma coisa totalmente diferente. Na nossa faculdade a gente não tem essa hierarquia. O interno e o chefe. Não tem essa cultura de residência. Você nem viu o residente. Exato. Então é um baque. E além do que é muita coisa mudando, você tava ali no ápice do estudo de, achar que sabe tudo e você entra, como vocês falaram, esquece tudo. Quase nada vai servir. E é muito importante você entender que você vai passar por aquilo uma vez na sua vida e que isso vai te servir para os próximos momentos, como a gente já falou, e que nada que forem te chamar a atenção vai ser pessoal. Não é pessoal. Ninguém quer te prejudicar, isso que é a verdade. É tudo em prol de melhorar ali o serviço e é assim que vai funcionar. Eu falo muito isso para os R1s, que foi muito difícil para mim saber separar o pessoal do profissional. Enquanto eu estava ali de manhã no ambulatório, fiz um negócio errado, me chamaram a atenção e de noite eu estava ali saindo. Eu bato muito nessa tecla com ele, para jantar com o pessoal. Você estava falando antes sobre isso. Falando sobre a vida, então tem que saber separar isso. E não tem que chegar sabendo separar isso. Você tem que querer... Você aprende, cara. Aprender a fazer isso. Sim. Porque é uma coisa que vai ser muito importante para a vida como um todo. E até porque, assim, como R1, nós aqui que estamos vivenciando isso de fato agora, a gente faz coisa errada porque a gente não sabe o fluxo do serviço inteiro. E é normal. É muito grande. Então o R2 ele tem esse papel mesmo de cobrar. E você tem que entender que a função dele é essa. Existem diversas maneiras de ser cobrado. Óbvio. E cada instituição tem o seu padrão. E a gente não investe, cara. Eu senti que as pessoas cobram, só que não há uma maldade. A pessoa cobra porque ela sabe que o serviço tem que manter a excelência. Você tem que fazer as coisas certas, mas ninguém tá tirando uma com você. Ninguém quer te prejudicar. Assim, não, o cara que tá lá pra te ensinar a fazer as coisas certas. Exatamente. Até porque quando eu for L2... a gente vai ter que fazer essa mesma coisa. Exato, o fluxo segue. Exato. Você não vai ser R1 pro resto da vida. Exato. Tem data de horário pra acabar. Eu queria puxar um tópico pros dois, voltando um pouco em relação à preparação. Houve algum momento que vocês pensaram em desistir? Não. Não? Pra mim já tá bem definido, assim. Eu ia até o final. Era até o fim. Até o fim. E você? Exato, também. Acho que nunca passou pela minha cabeça, mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre pensei, não, mas como é que eu vou fazer isso acontecer, sabe? E durante o R1, você também não pensou em desistir em nenhum momento? Cara, também não. O meu R1 foi muito difícil, a gente tinha um a menos, e os meus R3, o Sérgio e a Roberta, não sei, acho que eles não vão ver isso aqui, mas eles queriam muito operar e a gente que tinha que correr atrás de tudo para poder fazer operar. E eu vejo quanto isso foi importante para a gente entender todo o fluxo de uma cirurgia de catarata, por exemplo, entrar em contato com a OPME, que é responsável pelas lentes, com a CME, que é a Central de Esterilização, com o NIR, que é quem libera os avisos cirúrgicos. Então, assim, existe muita coisa por trás de uma cirurgia em que você vai ter que aprender a dispensar lente, todo o processo. Para o futuro você vai ter que saber fazer isso para poder ensinar alguém a fazer. Senão as coisas não vão fluir. E se você quer operar, você tem que passar por etapas. Operar em si é uma pequena parte de tudo que vai por trás. Enfim, até falaram do pterígio, é o primeiro contato que a gente tem com cirurgia. Só que, assim,
aprender a operar pterígio é uma coisa muito importante. Só que mais importante que isso é você aprender a lidar com o paciente cirúrgico, aprender a lidar pós-operatório, a expectativa, a ansiedade do paciente. O fato de você orientar. Isso é muito difícil, você vai ter complicação, essa é a hora para ter complicação. Você acompanhar um Eu paciente sempre cirúrgico falo também, para os meus RG, eu acho que a hora de ter complicação é agora, e se tem uma complicação, óbvio, fico chateado porque aconteceu, mas eu fico feliz de que eu vou aprender a lidar com aquilo. O ambiente da residência te proporciona ter a opinião de várias pessoas e ter os melhores ali o tempo todo. Então, assim, você nunca vai estar descoberto se alguma coisa acontecer. Sim. E todo mundo está em prol ali de, primeiro, te ensinar, segundo, resolver o problema. Sim. E ver como as pessoas resolvem os problemas é muito bom. E só mais uma coisa, que o R1, além das funções burocráticas, enfim, ele tem que ser resolutivo. E meus R3, desde o começo, falaram, antes de deixar o problema chegar em mim, tu vai ter que tentar resolver o problema. Se tu não deixar chegar em mim o problema, a melhor coisa que existe é o melhor dos cenários. Mas vai ter momentos que vai chegar. Caso chegue, beleza, mas tu tentou. Você já entendeu? tentou. Exato. E assim, tu vai conhecendo os caminhos, vai criando conexões dentro do hospital, os nossos Famoso serviços network, né, cara? são hospitais grandes, você tem que saber conversar com as Todos outras se especialidades conhecem também, os outros setores, desde o pessoal que faz a limpeza da sala até o chefe que coordena tudo. Então, é tudo muito importante. Eu acho que no R1 eu cedi o estudo para focar nisso, para focar na prática, aprender a operar, que é muito importante para mim, e focar em minha saúde mental, atividade física é muito importante para mim. Então, foram coisas que eu abdiquei em prol disso. E pra você, Matheus, o que tu achou assim, cara, desses 2 meses que você tá no R1, qual foi a maior, quebra de expectativa que você teve, ou expectativa também, e também alguma frustração que você lembra? Pô, isso aqui abalou um pouquinho meu mental. Então, como eu comentei, eu já vim um pouco blindado assim em relação a saber que o R1, né? O R1 é responsável por muita função burocrática, só que nem tanto. Eu não sabia que era tanto, mas assim, essa foi a primeira frustração. E uma coisa que me abalou é, por exemplo, problema no geral do dia a dia, que o pessoal vai lá no grupo falar alguma coisa e às vezes nem é você que fez, entendeu? Então, assim, não gerou uma frustração no dia, mas depois passa, assim. Sim. E aprender a lidar com isso é essencial tanto para o ambiente do trabalho, para funcionar, para gerar, né? Nasce sabendo. Exatamente. Você é exposto e a partir disso você vai ter que ter uma reflexão de como você vai lidar com isso. É entender que justamente o que vocês falaram, ele não tá levando pro lado pessoal, assim, ele não quer criticar você, ele quer que o serviço ande, cara. E exatamente. Assim, você saiu de um período em que estudar é muito solitário, tudo depende de você, você está competindo com você todo dia, para um ambiente em que você é um grupo de outros residentes que se um fez errado, o grupo todo fez errado, entendeu? Na Santa é assim, todo mundo é uma unidade. Os R1 são uma unidade, não interessa. Fulano fez aquilo, não. Os R1 fizeram aquilo. É isso e aí você mesmo. tem que aprender... Todo mundo assume o BO, né? Exatamente, a trabalhar num coletivo. É muito importante, e você sair do eu para um todo em poucos meses é muito Isso foi o que mais difícil. me abalou, assim, mas... Você tem que contar o que outras pessoas fizeram. Com o tempo você vai acostumando, assim. E às vezes você faz... E às vezes você... Às vezes você faz e os outros também escutam. Cara, então é isso aí. Teve uma segunda-feira falando comigo e pelo Vini. Nossa. Na segunda-feira, acho que foi a segunda semana, né? Nossa. Rapaz, a gente só tava tomando chumbada atrás de chumbada. Eu olhava pra esse cara, velho, a gente tava tão cabisbaixo, porque, cara, foi uma semana que... Foi, cara, tipo assim, depois da primeira semana de adaptação... Porque você começa a fazer coisas, não coisas erradas, mas como eu falei, o fluxo... Você não sabe, é novo, né? E você tá cansado, cara, nossa rotina é muito exaustiva, nós trabalhamos com a mentoria, né? O Vini, não sei como, ele ainda vai lá e corre 10 km depois... Não, o Vini é maluco. Eu não consigo, entendeu? Mental forte. Ele é maluco. Mas... Foi uma semana que a gente conversou bastante sobre isso. A gente falou assim, cara, a gente vai realmente tomar umas pauladas, isso é pro nosso bem, ninguém tá pegando grupo pessoal, isso é pro nosso bem. Tipo assim, estamos aqui realmente pra isso, né? E... Cara, isso aí que você falou, isso aí foi até um negócio que os meus R+, da neurocirurgia falaram. Eles chegaram pra mim e falaram, cara, você vai ficar muito cansado. Só deixa bater, mano. Tipo cara... assim,
cara, só deixa bater, tá ligado? Tipo, não se questiona, pô, tô Abaixa a cansado. cabeça. Mano, só Segue. apanha e Independente. deixa o bagulho rolar. Não tenta se justificar. Entendeu? Não, cara, eu peço desculpas. Eu lembro que, acho que nessa segunda aí, cara, foi uma segunda que tava muito caótica na colônia. Cara, Tinha muito paciente, tipo assim, muito paciente, Nossa. muito pterígio pra Você avaliar. ainda caiu da cadeira. Foi. E aí, cara, eu lembro que eu olhei pro Gustavo, ele falou assim, mano, eu tô muito cansado, velho, não sei o que, porra. E eu falei, cara, eu virei pra ele e falei exatamente assim, mano, só deixa bater, velho. Não questiona, só deixa, mano. Isso aqui vai acabar. Você vai chegar em casa, você dorme ali 18 horas e acorda no outro dia, é outro dia. Entendeu? Mas... Isso é algo que eu também já nesse primeiro mês foi algo que eu sempre fui um pouco reclamão, internamente. Foi algo que eu melhorei muito já. Falei assim, cara, eu tô aqui pra trabalhar, não vou reclamar não, cara. Eu tô cansado, minha função é essa, é o meu momento de vida. Tem papel pra preencher? Dá o papel, eu vou preencher, tá tudo certo. Pode deixar pra tarde? Não, eu vou preencher, não vou deixar de trabalhar pro meu cara, pro meu aluno que vai ficar aqui no ambulatório à tarde. Eu preencho. Então é muito isso do coletivo. Aí eu queria puxar um... Não, eu ia puxando esse gancho que tu falaste de trabalho, te perguntar também pra ti, Kasseb. Tu que já tá um pouco mais de tempo no oftalmo, tipo assim, como é que foi a tua pegada de trabalho no R1? Já dá pra trabalhar meio que ali junto com a oftalmologia no R1, no R2? Tu também, Matheus, se tu tá trabalhando aqui, por exemplo, tá trabalhando de plantonista, tem alguma coisa ali que tu use como uma fonte de renda? Se vocês puderem comentar um pouco disso aí. Boa. Lá na Santa Casa a gente não tem plantão noturno nem plantão de final de semana. A gente também não tem horário para sair. A gente só tem horário para entrar, então você entra ali 7 horas começa o ambulatório, o R1 tem que chegar bem mais cedo que isso. Dia de centro cirúrgico tem que chegar mais cedo ainda, para poder fazer as coisas acontecerem. Você sai depois que você terminou todos os seus papéis e preencheu tudo, fez todas as suas funções. No começo você sai ali umas 9 horas da noite, até mais tarde às vezes, já com tudo fechado, tem que sair pelo subterrâneo da Santa Casa, que é bem assustador no começo. Trevas. Exatamente, passa pelo necrotério, mas é muito legal porque fica todo mundo junto, todo mundo batendo papo e vai fluindo, pede comida. Junto, né? A gente termina tudo, tem a diretoria da oftalmo lá no nosso andar. A gente tem um segundo andar lá do ambulatório onde lá é nosso, e lá a gente tem a nossa diretoria que a gente caneta lá no final. A gente não caneta no ambulatório os pacientes, só depois que terminou tudo. Acho que nos outros serviços também, mas lá os atendimentos são coletivos. Não tem uma sala para cada um consultório, que nem era na minha faculdade, por exemplo. Lá é todo mundo na mesma sala, atendendo, tem várias lâmpadas de fenda, várias cadeiras para fazer a refração. E isso é muito bom também para ir tirando dúvida, para ir vendo o outro fazendo. No outro caso, né? O R2 também puxa, cara, vem ver isso. Exato. Né? É um ambiente pro aprendizado. Isso é muito legal. E no final, quando termina tudo, todo mundo vai lá, os R1s no caso, porque os R2 obviamente terminam antes, se unem, ficam lá conversando, a gente sempre pedia comida, ficava até tarde, e é isso. Mas falando sobre o trabalho, eu sempre trabalhei todo sábado, desde o início da residência. Comecei a trabalhar fazendo refração. A gente tem a oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo em óticas de bairro. Tem algumas clínicas também que dão esse espaço para fazer refração. E depois você pode até começar, conforme o tempo vai passando, a atender a oftalmologia mais geral ali. Depois que você já tem uma noção do que tem que fazer, para onde encaminhar, como um direcionador também resolver, da geral. Digamos assim. Exato. E dá para fazer isso aqui em São Paulo. Acho que é um diferencial das outras cidades, que eu não sei também, mas na nossa cidade lá não existe essa possibilidade, mas eu nunca quis e não pretendo trabalhar com clínica. Tem muitos R iguais e R+, que trabalham com clínica, e por necessidade e por ser uma coisa também que dá um retorno maior quando a gente está comparando ali na oftalmo, mas sem contar das carga horária, óbvio, que a oftalmo ela é uma especialidade em que ela trabalha em horário comercial. Dificilmente, tem poucos aqui plantões noturnos de oftalmo, não tem muito disponível, e na nossa cidade, por exemplo, nem tem pronto-socorro de oftalmo, então isso não é uma possibilidade. Então, por exemplo, se você quer trabalhar durante a semana um noturno... Cara, eu posso até falar coisas erradas, não sei se confirmar, mas até ano passado o único plantão 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana, é o do Hospital São Paulo. Acho que o HOLIS tem também. Acho que não é SUS, né? Não é SUS, mas acho que o público era o nosso. Eu sei que a BOS tem também, mas não é São Paulo. É Sorocaba.
Mas enfim, são poucos, né? Tipo assim, não não é sei se que no nem uma HC UPA. também. Eu não Do tô- Eu acho que o não HC é 24/7. referenciado. o nosso não é 24 horas, o nosso PS. No IANSP é, só que não é aberto. Então é só É o os nosso fechou pacientes. agora também. Só É, os o pacientes nosso- credenciados, né? Isso, Então, é tudo referenciado, né? O nosso é abertaço, velho. Mas vocês vão das 7 às 11, né? Isso, 7 às 11, aí fica esperando o cross até 3, e aí se O já nosso justo, era justo. totalmente aberto 24 horas, 24 e aí full. decidiram fechar 22 de março, e estamos caminhando, mas assim, cara, tá vindo bastante coisa já. Eu acho que regularizou Tá melhor puxado. o fluxo agora. O fluxo tá Sim. melhor. Tipo, no início tava até baixo, assim, o fluxo. Até porque o pessoal não tava entendendo muito bem como é que funcionava. Mas Culturalmente, agora tá as coisas estão indo bom. bem. Mas show. E você, Matheus, percebeu assim, cara, vai trabalhar esse ano? assim, Dá pra trabalhar? eu não tenho ainda os contatos de arrumar em plantão aqui, essas coisas. Mas eu tenho o R igual que conseguiu lá no IANSP. Ele consegue trabalhar na porta. Legal. O pagamento é até bom. E a gente tem, assim, tempo, por Ah, enquanto. ele trabalha, tipo, no PS do Yanji. No PS do IANSP. Clínica médica. Clínica. Entendi. Isso. Nosso PS começa, a gente assume o PS em junho. Então, por enquanto, dá pra dar uns plantões. Ah, legal. Tranquilo. Vocês Até- têm plantão de final de semana lá, não? Final de semana, geralmente, a gente fica no hospital dia, que é a parte cirúrgica. Ah, tá. Então, a gente tem que ter um R1 todo final de semana lá Entendi. pra evoluir, ajudar o R3 ou o R2 a operar e Legal. etc. Entendeu? E, assim, mesmo quando começar os plantões no PS, eu acredito que, assim, vai ter dia que dá pra trabalhar, assim, no mês. Se você tiver algum contato Sim, e algum um emprego fixo, assim, você consegue trabalhar. show de bola. Cara, E- eu acho que essa pegada é bem parecida assim, lá na escola. Então, você consegue trabalhar. Obviamente, não é a coisa mais fácil do mundo. Tipo assim, pô, vou dar 3, 4 plantões durante a semana. Ah, doido. Tira isso da cabeça, você não vai conseguir. Nunca. Mas se o quiser melhor dar dos um... mundos é não trabalhar. Querendo ou não, eu você trabalho foca por mais. necessidade, Você foca mais mas- na... Tipo assim, Exato. cara, se você... Por Necessidade exemplo, faz o homem. se você tá, segunda-feira, você fica ali de 7 horas, de 7h30 até 7 na residência. Depois você vai pra um plantão, Que você jeito. vira. Na terça-feira você chega, cara, só terça-feira você não vai aprender nada. Não tem como. Você vai aprender nada no E a ambulatório. residência é o momento de aprender. E tipo assim, Ou- a ou- chance de você, pô, desculpa, mas atrapalhar o serviço é muito Quebrar maior. a pô. mão, né? Atrapalhar o serviço é maior, tá cansado, tá com sono, não quer fazer papel, não quer fazer aquilo. E cara, teu R2, teu R3, teu chefe, teu fellow não tem Depende nada a de você, ver. depende de Não, e você. não tem nada a ver com o teu cansaço. Cara, Não mesmo. o teu foco é a tua residência. Entendeu? Então, assim, mas se você quiser dar um plantão ou outro, principalmente final de semana, que como o nosso é bem dividido até, você consegue, mas vai ser mais Mas não é cansativo. fácil, cara. Não é fácil. Porque a gente tem plantão noturno, então tem estágios que a gente tem plantão noturno toda semana. E eu, nesse estágio que a gente estava, entrava às 7 do hospital na quarta e eu só saía 1h da tarde da quinta. Então são 36, o último plantão durou 1h30, o resto foi horas trabalhadas, né? Aí como você chega no final de semana, igual que tem plantão noturno domingo de novo, né? Aí você para dar mais um plantão de sábado, fica muito puxado. Então depende do estágio, depende da sua necessidade, depende de você buscar outros meios de fontes de renda também. E basicamente é isso. O que eu gostaria de puxar aí, já finalizando o podcast praticamente, cara, Felipão, alguma história, cara, do R1 ou do R2 que você queira contar, que seja engraçada, que você vivenciou, que seja de aprendizado, enfim, se você puder falar um relato aí pra compartilhar pra galera, seria interessante. Cara, tu quer começar nessa, velho? Assim, eu não tenho muita experiência Não tem, mas não ainda. aconteceu nada Eu nesse... separei uma Interessante, agora, assim. Não, cara. Acredito que não, assim, que eu me lembre, não. Cara, acho que o nosso... Deixa eu pensar em alguma, cara. Teve uma... Teve a fatídica, mas ela não entra aqui. A do almoço? Não, não entra. A do almoço? Qual a do almoço? A do almoço. Ah, não. Nossa, os caras são muito juvenil. Não dá. Essa aí não dá. Essa aí não dá. Cara, mas tem uma foto clássica, a gente tem um grupo, eu a e ele. queda foi boa. A queda foi boa. Tem um grupo que é eu e ele, mais um amigo nosso que é o En, abraço pro En. Que, cara, tiraram uma foto nossa, assim, pós-curso básico, que a gente tá sentado na recepção. Cara, ela todo mundo, tipo assim, cabisbaixo, morto, após 8h30 de aula, 15 minutos. E teve uma minha engraçada também, que eu tava tão cansado, cara, tão cansado no curso básico, que eu tive uma crise de cefaleensal, cara. Nossa, velho. Você acredita? Que uma crise de cefaleensal, aquela vontade de bater a
Literalmente a cabeça na parede. Não sabia se era por causa do curso. Eu sabia, se era cara, casador. eu sabia, velho. Fui lá pro pronto-socorro da Gato tomar oxigênio. Pra quem estuda sabe, tirou o trauma. Nossa, mano. Negócio errado, em sala, tomar oxigênio. Aí fui lá pro pronto-socorro, abri a ficha. Os caras da Neuro me reviraram. Tomei oxigênio. E Fizeram relato de caso. e teve esse cara aqui no fim do ambulatório. O cara foi Nossa. sentar no banquinho. O cara tava tão cansado. Não sei se ele puxou o banco, se ele não puxou. Só vi esse cara encostado na parede no chão, olhando pra cima assim. Cara, Absurdo. aquele banquinho que você não tem um apoio. Aí, tipo assim, eu falei, cara, vou dar uma arredada pra trás e vou pra trás também, né? Só que o banquinho não acompanhou, cara. Nessa que o banquinho não acompanhou, cara, eu fui pra trás. Nossa, eu Caiu em abastei no chão, velho. A chefe chegou, gente, tá tudo bem, não sei o que, o R1 tá no Puta chão aí. barulho, velho. Cara, tem uma história que foi a minha primeira visceração, tava no PS. PS lá é muito corrido, acho que o PS de vocês também. E a gente tava lá tocando ficha, a R2 falou, ó, vai entrar daqui a pouco, o pessoal do Centro Cirúrgico Central já ligou. E vai lá adiantar a sala, já vão começar a entubar, e aí tu já prepara tudo que eu chego lá e a gente faz essa cirurgia. Geralmente quem faz a visceração lá é o R1 mais R2 e assim que funciona. Fui lá, animadaço. Preparado. Nossa, muita vontade de operar, cheguei, já sentei lá, o anestésio começou a me fazer pergunta. Sentou? E aí, essa cirurgia aqui tem muito reflexo vasovagal? Quanto tempo vai durar? Não, tem reflexo pra caramba, sendo que a gente tira o olho. Já prepara aí que vai ter muito reflexo. Quanto tempo vai durar? Na minha mão, 30. 30 minutos, cirurgia rápida, é oftalmo, né, velho? Relaxa. Aí a enfermeira começa a fazer o time-out, vai perguntando coisa, quanto de sangue? Vai sangrar muito? Já não sei nada, né? E vou... Vai falando alguma mostrar, coisa. Porra, Alguma coisa você vai ter que desenrolar. Deixa uma bolsa aí. Beleza, começa paciente entubado, pronto para cirurgia. Vou lá, separo todos os materiais, paramentado. A anestésio, sempre que vai ter uma cirurgia, ela pega, deixa o olho que a gente vai operar aberto e o outro ela tampa, porque a gente vai botar o campo ocular. E aí um olho estava com a gaze e o outro estava sem a gaze. Eu peguei, obviamente, o olho que a gente ia operar era que estava sem a gaze. Coloquei o campo ocular em cima da gaze, que o campo ocular, para quem não sabe, é só uma bolinha que fica aberta, estampa tudo. Botei em cima da gaze, nem fiz asepsia, não fiz nada. E fiquei esperando a minha R2. Quando ela chegou, ela pegou, ela já viu que estava meio errado e falou, não, tu tem que fazer asepsia antes. E aí ela puxou a gaze, era o olho bom, porque o olho da visceração geralmente é o olho ulcerado. Tudo e aí, nas últimas. Foi por pouco, e ela ficou falando disso por muito tempo. Legal, cara, legal. Mas Isso deu é certo coisas no que final, acontecem, a né? gente operou o olho certo, e o paciente ficou bem na medida do possível. Sim. Cara, legal, cara. Cara, isso aconteceu comigo na minha primeira VC também. Eu não vou lembrar qual foi a medicação que o anestesista perguntou pra mim. Ele falou, cara, vai precisar de tal medicamento? E eu com a maior frieza do mundo. Não precisa, tá de boa, não sei o que e tal. Tava parecendo R3 falando. E aí, depois deu tipo 2 minutos, o chefe chegou. Cara, prepara uma... Ele falou exatamente o nome da mesma medicação. O anestesista me olhou assim, tipo... muito R1, cara. Não tem jeito. Não tem como. Falar Cara, que não sabe é uma arte. É isso pra aí. gente. E só puxando uma coisa também, assim, junto com essa finalização, vocês já pensam tipo, em alguma especialização, ótica cirúrgica, pensa em plástica? Eu Como é que vocês estão com essa entrei cabeça? na residência querendo fazer catarata e refrativa, né? Basicamente ótica cirúrgica. E vamos ver Boa. se mantém. Tem bastante tempo ainda pra dar uma... Tem bastante tempo. Cara, isso é muito legal do oftalmo, em que a gente acha que o oftalmo é uma coisa só quando tá na faculdade, só que existem muitas subespecialidades dentro do oftalmo, e a oftalmo funciona no estilo de fellow ali, você sempre faz uma sub, tem alguns lugares que tem o R4, como a escola, mas os outros lugares geralmente não tem. Eu acho que é o único lugar que tem, se eu não me engano. Eu acho que é. Os outros são tudo de esquema de fellow. E eu penso muito em fazer glaucoma cirúrgico e catarata. Acho que todo mundo entra querendo fazer catarata. E é legal do oftalmo que dá pra você ser só clínico, dá pra você não operar, dá pra você fazer parte só cirúrgica, dá pra você fazer um meio termo. Plástica, por exemplo. Sempre vai ter um meio termo, dá pra você não operar com microscópio. Tem gente que não gosta de operar o olho, né? Tipo, a plástica, querendo ou não, a pessoa pega a região de pálpebra, né? Do olho, essas coisas. E também, Isso por é exemplo, muito versátil. Exato. Se você pegar nessa, por exemplo, plástica, cara, plástica, você vai operar quase todo paciente. Quase todo paciente que chega com você se opera.
Agora, tipo assim, retina clínica, você não opera tanto. Neurooftalmo, você não opera tanto, entendeu? Mas tem especialidade que, Exato. cara, você só opera o paciente. E é isso que é essa versatilidade que é muito boa. E quase todas as especialidades compartilham uma coisa que é a resolutividade, Sim, é o estilo de vida, isso aí não vai mudar. O que vai mudar é o procedimento que você vai fazer, o público que você vai atender. A gente está falando de paciente com glaucoma, é um paciente mais idoso, tem um perfil epidemiológico, o paciente da catarata e da refrativa já é outro perfil, o paciente da oftalmopediatria, do estrabismo, da neurooftalmologia, então assim, são públicos totalmente diferentes, né? você consegue direcionar ali o que você quer fazer, E sabe? você pensa no que, Vini? Cara, eu tenho muito apreço. Eu penso em plástica também, mas eu acho que já caiu um pouco essa ideia. Eu acho que eu vou pra retina cirúrgica mesmo. Retina? Assim, bora ver, né? Sim, 2 tem meses. muito tempo. Calma. Mas. Como R1 é difícil bater esse martelo. Não, mas a É gente difícil. tem, você Mas, já cara, tem aquela visão do que Tem que ir aberto. Tipo assim, eu. da onde você quer morar As futuramente. poucas quais são- vezes que eu É, tive claro. contato com a retina, pô, foi um negócio que eu vi, cara, isso aqui é bacana. Eu quero fazer isso aqui, muito bom. entendeu? Mas eu acho que bate também com. Eu sempre gostei de neuro, né? Então dizem que a retina é meio que a neuro da oftalmologia também, né? Junto com a neurooftalmo. E, assim, mas eu acho que é retina mesmo. Mas eu penso também muito em óptica também. Eu acho que eu sou mais óptica e glaucoma. É refrativa, catarata e glaucoma. Acho que a princípio. Ou retina também, né? Cara, retina é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia. E você olha um centro cirúrgico e você fala assim: caramba, eu também quero aprender a fazer isso, né? Então a gente vai ter muito tempo de exposição. Mas eu acho importante abordar isso porque a gente já tem que pensar futuramente aonde a gente quer estar, se quer voltar para o interior, se quer ficar em São Paulo. Para isso, pra gente já Você ter tem que uma entender noção, sua né, cara? especialidade, sua sub. Exatamente. E por fim, gente, pra gente poder finalizar o podcast definitivamente, eu gostaria que vocês dessem um conselho para as pessoas que estão no processo e também para as pessoas no processo de residência, para prestar prova, e também para a pessoa que entrou em oftalmologia assim como nós. Principalmente você em relação a esse caso, ou para alguém que preste oftalmologia. Primeira coisa, ninguém sabe oftalmologia, ninguém vai saber, exceção são o pessoal que tem família oftalmo, então... E nem mesmo assim não sabe muito. Exato, busca ter o contato no eletivo ou algum amigo, algum conhecido para poder entender um pouco. É uma área muito bonita, uma área muito diversa, você pode fazer todo tipo de coisa. Então, acho que eu recomendo todo mundo fazer oftalmo. E vocês com certeza, quem vai fazer vai gostar muito, vai viver muitas boas experiências, como a gente falou, vai com a cabeça aberta a aprender muita coisa, a entender a hierarquia, a deixar bater e Só deixa eu enfim, bater, cara. é muito bom e Vai o ser processo vale muito a pena e é isso aí. E aí, Matheus? Eu consigo falar pro pessoal processo. do processo de estudo, assim, né? Uma dica para quem está querendo entrar na residência é manter a constância, ter um planejamento é essencial. Você começar sem um planejamento fica muito mais difícil. Sem alguém para te ajudar, é igual uma mentoria, assim. Foi algo que mudou a minha vida de estudo, assim, no caso. E é isso, mantenha o foco, não desista, tenha de preferência já a sua especialidade em mente, porque te ajuda a focar nas provas que você quer fazer, nas instituições que você quer prestar também. Só que se também não tiver, não é o fim do mundo, você consegue tirar de letra, né? Mas, assim, é isso, no geral tem um planejamento e constância. Em relação à residência de oftalmologia, vá com a mente aberta. Igual a gente tá. Assim, e não é também uma mata, igual a De gente forma pensou que alguma. seria. Esse Eu aí tem pelo que menos tirar da pensei que cabeça. seria, né? Eu também. Eu tinha certeza que ia ser. Eu também. Chegou a piscina, não tava quente, Não tava tava. gelada. Acabou o curso básico, Sim. acabou. E por fim, galera, o que o pessoal ressaltou aqui, eu, Vinícius, Felipe, Matheus, para a pessoa que está entrando nesse processo de residência médica, a gente está chegando no meio do ano já estamos praticamente no meio do ano. A ansiedade vai começando a Ansiedade tá apertar. começando a bater, vocês começam a questionar o método de estudo, vocês começam a questionar a porcentagem, que é algo muito comum, que as pessoas se apegam muito. Então, começa a realmente ficar um pouco mais difícil. O cansaço começa a bater, chega junho, julho. Você percebe que você está cansado e ainda tem muito chão pela frente. Então, nós aqui do 7º ano, junto com o Lucas,
Eu e o Vini, nós somos mentores. A gente está aqui para poder sanar as dúvidas de vocês e também para poder auxiliar vocês nesse processo. Então, a nossa mentoria conta com reuniões individualizadas. É só vocês ser o mentor, uma periodicidade quinzenal. E a gente está aqui para fornecer substratos de metodologia, mas não só isso, de saúde mental, de rotina, de orientação, de conselhos. Então, a gente deixa o nosso WhatsApp totalmente liberado. O plantão de oftalmo não é 24 pra gente, mas o plantão pra mentoria é 24. Exato. A gente tem um contato muito próximo dos meus alunos, porque a gente até limita um número um pouco menor que a gente gostaria para manter essa qualidade, porque a gente sabe da dificuldade que é da saúde mental, como é difícil se manter, e porque é muito difícil realmente acreditar numa coisa que às vezes não está tão concreta. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, temos eu, Vinícius, nossa equipe comercial, de marketing, o Lucas, para poder auxiliar vocês, e a gente gostaria muito de poder acompanhá-los e realizar os sonhos de vocês, porque o Lucas ajudou a gente a realizar o nosso, e a gente poderia estar mais feliz de estar aqui fazendo um podcast nosso, em que a gente está começando a colher os frutos. Nova geração, né? Nova geração do 7º ano. Será? O Lucas e o Danilo deram uma... Ficaram um pouco mais novos, não foi? Posso fazer um comentário? O trabalho de vocês é excepcional, assim, porque se eu soubesse que teria uma mentoria que foca no individualismo, assim, tipo, algo individual da pessoa, eu teria feito sem dúvida. Eu não comentei, mas eu entrei numa mentoria que prefiro não falar o nome, e era mais um coach, assim, um motivacional. Isso pra mim não servia de nada. Eu queria alguém que tivesse comigo e planejasse o que eu teria que fazer na semana que vem, amanhã. E cara, tipo, pedras no meio do caminho, com certeza. Por exemplo, cara, eu vi teve uma aluna minha que ela teve câncer, tá ligado? E ela teve que operar. Então, cara, paramos, conversamos, nos alinhamos, vai operar, antecipou o internato, vai operar, operou, tá tudo certo, vamos voltar, como que tá o acompanhamento, como tá a saúde mental, vamos fazer dessa forma, eu acho que eu vou tirar um pouco da sua carga horária de aula para você recuperar um pouco que você perdeu, eu quero que você siga o cronograma a partir disso. Então, cara, é realmente cada pessoa tendo suporte de acordo com o cursinho que faz, de acordo com os seus objetivos, e isso é como tu falou, cara, isso traz, acho, uma tranquilidade. Exatamente. Você não precisar se preocupar com isso. Uma coisa a menos para se preocupar é essencial. Você se preocupar só com eu vou fazer aquilo que foi passado, ponto. Cara, uma coisa que a gente preza muito na mentoria, eu sempre falo com os mentorados, acredito que o Gustavo também, além da gente ter a nossa mentoria que é individualizada para cada pessoa, a gente tem, como eu citei mais no início, a gente tem a mentoria internato. Então tem muita gente que entra no internato, cara, como é que eu estudo? Será que eu estudo pelo cronograma do cursinho? Mas, pô, eu tô no cronograma do cursinho, eu tô estudando clínica médica. Eu gostaria que alguém tivesse me informado. Eu tô rodando em pediatria, entendeu? Pô, pra que eu tô estudando clínica médica na pediatria? Não bate. A nossa mentoria do internato, ela justamente vai bater muito nisso. A gente quer organizar um cronograma de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem necessidade de estudar pediatria, estude pediatria, GO, enfim. E reforçando também, a gente sempre está à disposição. Acaba que uma coisa que eu prezo muito na mentoria, e a gente aprende muito a prezar sobre isso, até na mentalidade do 7º ano, é de justamente criar pessoas que não vão ser só aprovadas. Mas você criar uma pessoa ali que, cara, vai ser uma pessoa que estuda, vai ser uma pessoa que se dedica. Você filtra realmente, você ensina a doutrina do 7º ano pra pessoa. Padrão realmente, total. exatamente. E daí realmente a pessoa ser, cara, aquele aluno padrão, que o chefe vai olhar e falar, pô, esse cara é bom. Esse cara, tipo, pô, ajuda o serviço. Esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo. Esse cara se esforça em saber. Então, a gente não só se preocupa em aprovar você para residência médica, mas em criar a mentalidade que você precisa para ser uma pessoa de sucesso. Exatamente. Então, ter a questão da resiliência, ter a questão da disciplina. A gente ajuda muito na parte mental. Então, tem vários alunos que chegam comigo e falam, pô, Vini, acho que 15 minutos não vai dar certo, tenho muita coisa para falar. Eu falei, cara, na hora. Qual é o horário que você pode? Você pode quarta-feira de noite, você pode quinta-feira de noite, marca 30 minutos, a gente fica 30 minutos batendo papo sobre o que você tem de dificuldade, o que eu posso te ajudar, qual que é a sua demanda. Então, eu sempre sou muito aberto com meus alunos, eu sempre sou muito disposto. Apesar de, enfim, a gente tem uma rotina mais corrida, a gente não consegue responder tão rápido às vezes no WhatsApp, mas o que me importa muito é eu saber que o meu aluno está contente com o trabalho que a gente está fazendo. Exato. Eu não vou me importar se o meu aluno é uma máquina que só tira 80%, mas o cara tá infeliz em casa, tá quase burnoutando, tá mal com a família dele, tá mal com os amigos dele. Eu não quero isso. Eu quero saber por que às vezes o meu aluno tem problema. Eu quero saber por que às vezes o meu aluno não comparece na reunião. Eu quero saber o que tá acontecendo. Pô,
teve uma porcentagem mais baixa na revisão. na revisão. O que foi que aconteceu? Você fez bem essa revisão? Você está bem em casa? Você estudou antes da revisão? Você fez o internato foi mais puxado, o trabalho foi mais puxado? E eu acho que o Lucas ele orienta muito a gente a entender o aluno primeiro. Exato. Não é você chegar e falar, ó, você vai ter que fazer tantas questões, você faz assim, desse jeito e te vira. Não é assim, cara. Você tem que acompanhar o seu aluno, você está acompanhando uma pessoa ali, você não está acompanhando um número, uma métrica. E, cara, a gente preza muito isso no 7º ano. Sim. Eu acho que isso é o nosso principal, digamos assim, diferencial das outras mentorias. A gente se preocupa muito em saber que o nosso aluno está bem e saber que o nosso aluno está no caminho certo. Então, isso para mim faz total diferença. Eu vejo, assim, a evolução muito grande e a proximidade que eu tenho com os meus alunos. Pô, outro dia eu tava trocando figurinha com o aluno meu Pra quem não do sabe, WhatsApp. enquanto a Então, gente tá gravando o podcast, tá tendo encontro presencial com os Exato. alunos, com o Chan, conversando sobre como foi E só o processo primeiro. dele. Só o Os primeiro. meninos puderam acompanhar, eu e o Vini também conversamos. E é isso, gente. Matheus, Felipe, a gente agradece demais pela disponibilidade, por ter vindo compartilhar a história de vocês. Com certeza vocês vão impactar, assim como eu e o Vini estamos tentando impactar na vida de alguém, que a gente possa criar cada vez mais essa cultura da excelência, essa cultura de trazer convidados que possam contribuir as pessoas não somente se tornarem melhores médicos, mas sim melhores pessoas, que é o que a gente está falando sobre propósito, dedicação e consistência. Então, encarecidamente, muito obrigado pela disposição e pelo compartilhamento. E é isso, pode finalizar falando do... Show. Pessoal, mais uma vez, antes de mais nada, agradecer tanto o Felipe quanto o Matheus. Foi uma conversa, eu acho, muito produtiva. O intuito do 7º Talk é justamente a gente conseguir mostrar a mentalidade daqueles que estão em grandes serviços, daqueles que alcançaram grandes objetivos para as outras pessoas. E ver que não é impossível, não somos gênios, não somos pessoas extremamente beneficiadas, não. Somos pessoas que tínhamos um objetivo, estudamos, nos dedicamos e chegamos ao nosso objetivo. A gente acredita que cada pessoa, cada um tem capacidade para chegar onde quer, se isso realmente faz sentido na cabeça dela. Então, muito obrigado de verdade, foi uma conversa muito produtiva. A gente quer mostrar também um pouco mais do mundo da oftalmologia. É um mundo que não é muito conhecido, principalmente por estudantes de medicina, fora aqueles que têm família e tudo mais. Difundir realmente sobre a especialidade, e não só sobre a especialidade, mas sobre outros assuntos médicos, sobre outros assuntos também de insight, de empreendedorismo, como eu falei no início, soft skills. É uma coisa também que a gente pede a todos que estiverem acompanhando. Seguir o nosso canal no Instagram, seguir o nosso canal no TikTok. Temos o 7º ano. Tem o 7º ano e tem o 7º a residência. Então fiquem à vontade para seguir a gente. Sigam lá a gente também. É bem importante. A gente sempre tá lançando muito conteúdo lá. Caixinhas do Danilão, do Lucas, nossa rotina. Tem que ver se o Danilo ele vai estar num dia bom ou no dia ruim. Se ele estiver no dia bom, se ele estiver no dia bom, tudo bem. Agora no dia ruim vai um pouco preparado, que as respostas são um pouco ácidas. Mas de verdade, muito obrigado aí. Mais uma vez também agradecendo ao João da Med Masters por estar patrocinando a gente, por estar cedendo aqui todo o suporte que a gente precisa justamente para poder fazer o podcast da melhor forma. Se vocês quiserem passar uma última mensagem, fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado. É uma honra estar presente aqui nesse podcast. Essa conversa, espero que ajude algumas pessoas. Se ajudar uma pessoa já está maravilhoso. E espero que seja bom para as outras pessoas que nem foi bom para mim. É muito bom ter essa conversa. Gente que pensa parecido de uma forma diferente. Aprender coisas novas é muito bom. Gente que está em outro lugar, veio de outros lugares e poder cada vez mais seguir em prol do nosso objetivo. Perfeito. Eu também agradeço pelo convite mais uma vez e também espero que tenha ajudado alguém esse podcast. Provavelmente ajudou, né? E eu, no meu ano eu senti muita dificuldade para achar material de oftalmologia, assim, tipo... E estamos aqui para vamos mudar esse panorama aí. Esse podcast foi muito bacana para tentar dar uma visão geral do que é oftalmologia para o pessoal. É isso aí então, galera. Finalizamos por aqui. Novos episódios também acontecerão e vamos falar sobre os mais diversos temas da medicina, não só de oftalmologia. E é isso. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal.